Pronto. Opa, abriu errado. Então, como eu falei para vocês, né? Alguns conceitos iniciais. O que é a população? População de um estudo estatístico são todos os elementos que possuem determinada característica de interesse naquele estudo. A amostra, ela é um subconjunto da população, uma parte da população, né? Porque não tem como você, numa pesquisa, né? Como o próprio nome está falando, você vai fazer uma pesquisa, não tem como você, às vezes, analisar a população inteira. Tá? Então, você escolhe uma amostra. E as variáveis são os conjuntos de características relacionadas a um grupo de estudo. Então, vamos ver aqui alguns tipos de variáveis, tá? A gente tem variáveis que são qualitativas e variáveis quantitativas. A variável é aquilo que são as informações, né? Então, variáveis qualitativas, por exemplo, sexo, o tipo sanguíneo, o estado civil, a classe social, escolarização, cor da pele, cor dos olhos, etc. Tá? Essas são as variáveis qualitativas. Uma variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. O que é uma variável qualitativa nominal? Né? São aquelas que você tem algum substantivo relacionado a ela. Né? Por exemplo, o sexo, masculino, feminino. Certo? Tipo um sanguíneo, tipo A, tipo B, estado civil, solteiro, casado, né? São aquelas informações que, digamos assim, né, grosseiramente falando, você teria que escrever, não é? Cor da pele, cor dos olhos, etc. Então, essas são as variáveis qualitativas, nominais. Agora, o que são as variáveis qualitativas ordinais? Então, como o próprio nome está falando, ó, ordinais indica que vai ter alguma ordem ou alguma classificação. Né? Por exemplo, qual é a classe social? Qual é a escolarização do sujeito? Né? Tá primeiro grau, segundo grau, superior completo. Então, o que indica uma classificação, uma ordem, tá? É uma variável qualitativa ordinal, certo? Bom, além das variáveis qualitativas, a gente tem as quantitativas, que são as que vão mais nos interessar, que é relacionada com quantidade. Então, variáveis quantitativas, por exemplo, né, a idade, a altura, o peso, a renda mensal. Então, aquelas que têm um número atribuídos a esse dado. E as variáveis quantitativas, elas podem ser de dois tipos, tá? As discretas e as contínuas. As variáveis quantitativas discretas são aquelas que estão associadas a um número inteiro. Por exemplo, a idade de uma pessoa, né? A idade de uma pessoa seria um número inteiro. Agora, as variáveis quantitativas contínuas, elas podem ser números associados ao conjunto dos números decimais. Então, por exemplo, a altura, né? A altura nem sempre é um valor inteiro. Então tem 1,60 m, né? O peso nem sempre é necessariamente um valor inteiro, né? A renda mensal de uma pessoa, certo? Então, resumindo, tá? Variável, nós temos dois tipos, a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal, tá? Nominal relacionado a um substantivo, né? Sexo, masculino, feminino, estado civil, tal, né? Ordinal, quando tem uma classificação, uma ordenança, né? Escolaridade, grau de instrução. Quantitativa, relacionada a um valor numérico, né? De quantidade. Então, ela pode ser discreta, número inteiro, ou contínua, um número decimal. Beleza? Muito bem. Um exemplo aqui, né? Considere a parte de um questionário apresentado a um grupo de estudantes de uma escola do ensino médio. Tá? Você tem aí as informações, vai fazer uma pesquisa, vai aplicar esse questionário.
Aí ele quer que você classifique, né? Escreva que tipo de variável que nós temos aí. Então, por exemplo, a idade seria o quê, gente? Uma variável quantitativa discreta, né? Como exemplo que eu já dei. Então, a idade é uma variável quantitativa discreta. O sexo é uma variável qualitativa nominal, certo? Variável qualitativa nominal, né? Relacionada a um substantivo. A classe social, indivíduo classe A, classe B, classe C, classe D ou classe E, né? Aí indica uma ordem, uma classificação. Então, a classe social seria uma variável qualitativa ordinal, certo? A altura do indivíduo seria o quê? Uma variável quantitativa contínua, tá? Porque pode ter vírgula, né? Certo? Beleza? Bom, agora o que a gente vai ver, pessoal, é tabelas, certo? Quando a gente fala de tabelas em estatística, a gente tem que saber a distribuição de frequência dessa tabela. O que é uma frequência? Bom, vamos supor aí, tá, que você vai fazer uma pesquisa com 50 fábricas, né? O que eu estou avaliando aqui nessa pesquisa? Tá? Estou avaliando a quantidade de determinado parafuso produzido por hora, certo? A pesquisa foi feita com 50 fábricas. Então, aqui eu tive que dividir, né? Porque senão não ia caber aqui no slide. Então, eu dividi aqui, mas é como se fosse uma coluna só, tá, pessoal? Então, por exemplo, a fábrica 1, ela fabrica 64 parafusos por hora. A fábrica 2, ela fabrica 65 parafusos por hora. A fábrica 3 fabrica 68 parafusos por hora. Tá? E aí eu fiz esse levantamento com as 50 fábricas, certo? E coloquei esses dados em uma tabela. Essa tabela, ela está muito crua, tá? Ela está muito bruta, digamos assim, né? A questão da visualização dela não é tão boa assim, porque você está analisando individualmente a questão de cada fábrica, né? Das 50 fábricas. O que a gente vai ver aqui é que a gente pode compactar essas informações, distribuindo esses dados em frequências. Então, por exemplo, observa aqui. Vou dar um exemplo aqui, Se eu pegar a fábrica de número 50, quantos parafusos a fábrica 50, a fábrica de número 50 fabrica por hora? Ela fabrica 60 parafusos por hora, certo? Mas tem outros dados, tem outras fábricas que também fabricam 60 parafusos por hora, não é? Então, por exemplo, aqui, tem 60, aqui também tem 60, tá vendo? Onde mais, Aqui, aqui, né? Então, tá vendo que o 60, ele aparece com uma certa frequência, né? Olha a palavra que eu usei, frequência. Então, ao invés de analisar uma por uma, eu vou analisar em frequência. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é organizar os nossos dados em rol. Tá? Isso aqui é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. O que é organizar os dados em rol? É colocar eles em uma ordem crescente, do menor para o maior, ou decrescente, do maior para o menor, certo? Mas na maioria dos casos, nós vamos trabalhar com rol crescente. Então, eu peguei todos os dados dessa tabela aqui, tá? E coloquei eles em rol, ou seja, eu ordenei eles de forma crescente, certo? Isso cai no Enem, esse conceito de rol, viu, pessoal? Então, tem que estar ligado nesse conceito aí, beleza? O que é a amplitude do rol? Amplitude, né, da ideia de tamanho. Então, a amplitude do rol, você pega o valor maior, né, no caso aqui é o 70, né, e subtrai do menor. Então, a gente fala que esse rol, ele tem amplitude 10. Então, 10 é a amplitude do rol. Beleza? Tem amplitude 10. Então, organizou os dados, primeira coisa, organizar. É obrigatório? Não necessariamente. Porém, é mais fácil para você visualizar a frequência
os dados ocorrem, não é verdade? Por exemplo, o 60. Qual que é a frequência do 60? 4. Eu tenho 60 na minha tabelinha lá, eu vou ter 4 fábricas que fabricam 60 parafusos por hora, certo? Então, a frequência que o 60 ocorre é 4. Qual é a frequência do 61? 2, que ele ocorre 2 vezes. A frequência do 62, 2. A frequência do 63, 3, 4, né? E assim por diante. Então, eu posso organizar uma tabela. Em vez de fazer aquela tabela com todas as fábricas, a gente faz uma tabela mais compacta, tá? Colocando apenas a frequência em que o número aparece. Então, ó, número de peças fabricadas por hora. Nós temos 60 peças, certo? Mas o 60, ele ocorre 4 vezes. No caso aqui, pessoal, a frequência, ela seria a quantidade de fábricas que nós teríamos, né? Nós temos 4 fábricas que fabricam 60 parafusos por hora. Então, a frequência do 60 é 4. Frequência do 61, 2. Frequência do 62, 2. Frequência do 63 é 4, certo? Bom, e assim por diante, até você chegar no 70. Então, qual que é a frequência do 70? O 70 ocorre 2 vezes. Significa que eu tenho 2 fábricas que fabricam 70 peças por hora. Se você somar a frequência, vai dar o número de dados que você tem, né? Que no caso seria o número de fábricas, que seria 50. Então, a soma das frequências vai dar o valor total de dados que você tem, ou de números que você tem. Então, aqui nós temos 50 números, certo? Isso que nós chamamos de tabela de frequência. Frequência, nós chamamos de frequência ou de frequência absoluta. Ele usa essa notação aqui, tá? XI e NI. O I indica a posição, né? Então, o 60 seria o X1, o 61 seria o X2, o 62 seria o X3, e aqui a frequência, né? Então, N1 é a frequência do X1, o N2 é a frequência do X2, o N3 é a frequência do X3, e assim por diante, certo? Bom, mas essa tabela, ela ainda está meio crua, né? Nós vamos colocar mais elementos nessa tabela. Então, aqui, criei aqui, pessoal, mais 2 colunas, tá? Então, a primeira coluna é a frequência absoluta, que eu acabei de falar para vocês, tá vendo? Uma outra coluna é a frequência relativa. Pessoal, a palavra relativa indica que você vai comparar, né? Comparar em relação a alguma coisa. Né? Isso é a ideia da palavra relativa em matemática. Ou seja, você vai ter uma fração e, consequentemente, uma porcentagem. Então, qual que é a frequência relativa do 4? Então, o 4, ele aparece... Aliás, desculpa, qual que é a frequência relativa do 60? O 60, ele aparece 4 vezes, mas um total de quanto? Um total de 50, correto? Que é o nosso total aqui, tá vendo? O 61, ele aparece 2 vezes, mas em relação a 50. Então, 2, um total de 50. Então, você vai pegar esse número e vai dividir pelo total, certo? Que aí você vai ter a frequência relativa, no caso aqui do 60, tá? Você pega a frequência e divide pelo total, beleza? Então, qual que é a frequência relativa do 61? 2 sobre 50. Frequência relativa do 62? 2 sobre 50, certo? Isso é frequência relativa. Bom, se você fizer a divisão aqui, né, pessoal? Basta, no caso, como aqui o denominador é 50, é só você multiplicar por 2 e dividir por 100, né? Fica mais fácil, porque, ó, 4 por 50, né? É a mesma coisa que 8 sobre 100, que é 0,8, beleza? Aqui, 2 sobre 50 é a mesma coisa que 4 sobre 100, que é 4 centésimos, 0,04. Tudo bem? E assim por diante. Aí você vai até chegar aqui no final, tá? Então, no 70, ó. 70, ele aparece 2 vezes. A frequência relativa é de 2 em 50, que é a mesma coisa que 0,04. Ok? Bom, e a frequência relativa percentual? É a mesma coisa, pessoal, só que você vai transformar em porcentagem, só isso, tá? Então, aqui o 0,08 é a mesma coisa que 8%. 0,04, 4%. Tá? 0,06, 6%. Então, isso significa que 8% das fábricas, 8% das fábricas fabricam 60 peças por hora. 4% das fábricas
fabricam 61 peças por hora, e assim por diante. Tudo bem? Bom, se eu somar essa coluna, a coluna das frequências, eu vou ter o total de dados, que é 50. Se eu somar os valores da frequência relativa, pessoal, tem sempre que dar 1, tá? O meu total. E se eu somar a coluna da frequência relativa percentual, eu vou ter que ter o total, que é meu 100%. Tudo bem? Tranquilo com isso, pessoal? Entenderam o que é frequência absoluta, frequência relativa e frequência relativa percentual? Vocês entenderam? Sim, Jeff. Bom, ok. Existem outro tipo de frequência, tá? Mais 2 tipos de frequência. A frequência acumulada. Então, a gente tem a frequência absoluta, que é essa que eu acabei de falar para vocês, né? Que é a quantidade de vezes, né, que o dado ele aparece. Nós temos também a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. Tá? Vamos ver o que é a frequência acumulada. Então, a frequência acumulada. Até determinada variável é a soma das frequências da primeira variável até a frequência da variável em questão. Vou dar um exemplo que fica mais fácil para entender. Então, aqui, ó, peguei a mesma situação, tá? Só que aqui eu coloquei mais 2 colunas, tá? Então, essas 3 aqui nós já tínhamos, né? Agora eu coloquei a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada. Tá vendo aqui? Bom, o que é a frequência acumulada, pessoal? Como o próprio nome está falando, ela vai acumulando, tá? Então, aqui eu comecei com 60, 60 tem uma frequência 4, uma frequência acumulada 4 também. O 61 tem frequência 2, só que agora eu vou acumular, né? Eu já tinha 4, não tinha? Se eu acumular, vai ficar 6. Então, a frequência acumulada do 61 é 6. O que isso quer dizer? Que nós temos 6 fábricas que fabricam até 61 peças por hora, tá? Então, eu tenho que somar os anteriores, certo? Eu tenho que somar o que eu já tenho e aí eu vou acumulando, né? É como se estivesse acumulando os pontos aí. Então, a frequência do 62, a frequência do 62 é 2. Só que a frequência acumulada do 62 é 8. Porque eu vou pegar esse 2, né? E vou somar com os anteriores, tá? Então, aqui, soma aqui vai dar 4, soma aqui vai dar 8. Tá vendo aqui? A frequência absoluta do 63 é 4, absoluta. E a acumulada vai ser 12, que eu vou pegar o 4 e vou somar com os anteriores, tá? Uma outra forma de você fazer também mais fácil, pessoal, é assim, ó. Por exemplo, vou voltar aqui no exemplo do 61, ó. A gente tinha 4 anteriormente, não é? Então, eu vou pegar o 4, que eu já estava acumulado esse 4, né? E basta você somar com o 2, ó. Vai dar 6. Tá vendo, ó? Então, até agora você tem 6, não tem? Você tem 6 até agora. Quando você vai para o 62, ó, você vai somar com o 2. E aí vai dar 8. Então, você não precisa somar tudo aqui, ó. Basta você olhar a última linha que você já somou. Então, aqui nós temos o 8, né? Já temos acumulado 8. Quando eu for para o 63, eu vou somar 4. 8 mais 4, 12. Vou colocando aqui embaixo, ó. 12 com 3 vai dar 15. 15 com 6 vai dar 21. 21 com 8 vai dar 29. E assim por diante. Quando você chegar no último valor, por exemplo, aqui, ó, 48, você vai somar com o 2, né? Vai dar 50. Esse último valor sempre vai ser igual ao total. Tá vendo aqui, ó, 50 e 50. Então, isso é frequência acumulada, tá? Você vai acumulando aí os valores, tá bom? Vai acumulando as frequências com que os dados, eles aparecem. Bom, e o que é a frequência relativa? É a mesma coisa que a frequência relativa, que é essa daqui, ó. Só que agora eu vou fazer em relação a essa coluna, e não a essa daqui, tá? Aqui nós fizemos em relação a essa, né?
Pegamos aqui a frequência relativa de cada um deles. Agora eu vou fazer em relação a esta, tá? Então, ó, 4 em relação, sempre em relação ao total, né, pessoal? Tá? Então, ó, 4 em relação aos 50. Né? Vai dar o 0,08, né? O 6, pessoal, em relação ao 50, vai dar 0,12. O 8, em relação ao 50, 8 dividido por 50, né? Bom, se eu dobrar, vai dar 16, divide por 100, 0,16, né? Se pegar o 12, multiplica por 2, vai dar 24, divide por 100, vai dar 0,24, né? Tá? Tudo bem? E aí você vai tendo aqui a frequência relativa acumulada de cada um desses aqui. Quando você somar a frequência relativa acumulada, o resultado tem que dar 1, tá? Certo? Aliás, quando você chegar no último valor aqui, ó, o resultado tem que dar 1, tá? Não é o total, não, é o último valor aqui, tá vendo? Certo? Porque você vai chegar aqui, né, no 50, né? Você vai fazer a frequência acumulada, vai ficar 50 dividido por 50, que é 1, tá? Beleza? E aí só vou colocar mais uma coluna, que é a frequência relativa acumulada percentual, né? Que seria correspondente a essa daqui, né? Só que aí eu só vou transformar isso daqui tudo, ó, em porcentagem, é só isso, tá bom? Então aí a gente tem a tabela mais completa aí, que é com a frequência relativa percentual, ó, tá? Percentual. Então eu peguei a coluna anterior e transformei em porcentagem. Então 0,08, 8%. O que isso aqui significa, pessoal? Bom, 8% das fábricas fabricam 60 peças por hora. Aqui, ó, 12%. O que isso significa? Que 12% das fábricas fabricam até 61. Não 61, hein? Até 61, tá? Porque se eu quisesse o 61, pessoal, aí seria 4%, né? Então, 12% das fábricas fabricam até 61 peças por hora. 16% das fábricas fabricam até 62 peças por hora. E assim por diante. Quando você chegar no último, ó, 100% das fábricas fabricam até 70 peças por hora, né? Então, você vai chegar aqui no último, né, transformando 1 em porcentagem, né? 1 em porcentagem é 100%, né? Que é a mesma coisa que 100 dividido por 100. Bom, então você tem essa tabela, nós chamamos de tabela de distribuição de frequências, né? Você está distribuindo aqui as frequências, tá? Então, nós temos, resumindo, a frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência relativa em porcentagem, aí nós temos a frequência acumulada, a frequência relativa acumulada e a frequência relativa acumulada em porcentagem, percentual aqui. Bom? Beleza? Bom, só que, ainda assim, pessoal, dá para compactar mais ainda a tabela. Tá? Porque, querendo ou não, a gente está analisando situação individual, né? Ah, quantas fábricas fabricam 60 peças por hora? Ou quantas fábricas fabricam 61 peças por hora? A gente ainda consegue compactar mais ainda essa tabela. Por exemplo, eu não quero saber quantas fábricas fabricam 60 peças por hora. Eu quero saber quantas fábricas fabricam, por exemplo, né, de 60 até 65. Entenderam a diferença? Tá? De 60 até 65. Então, eu teria que somar esses valores aqui, né? Então, é o que a gente chama de intervalo de classe. Tá? Eu vou trabalhar não com os valores individuais, mas eu vou trabalhar com intervalo de valores. Os conceitos, pessoal, permanecem os mesmos, tá? De frequência. A única coisa que iria mudar seria esta coluna aqui, tá? Eu vou deixar isso mais compacto. Eu vou trabalhar
não com os valores individuais, eu vou trabalhar com intervalo de valores. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, do 60 até o 65, né? Seria aí uma amplitude boa, tá? Do 60 até o 65. Então, por exemplo, ó, dá um exemplo aqui. A gente tem uma tabela bruta. Tabela bruta é aquela que você só joga os dados lá sem nenhuma ordem, né? Tá vendo que tá tudo embaralhado aqui, né? Então, primeira pessoa, né? Tem 179 centímetros de altura. A pessoa 2 tem 185. Tá vendo que os dados estão todos embaralhados aqui, né? Então, eu tenho 30 pessoas, né? Tenho 30 pessoas. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer para organizar os dados em tabela? Colocar os dados que eu estou analisando. Quais são os dados que eu estou analisando? Qual que é a minha variável? É a altura. Tá? Essa é a minha variável. Então, primeira coisa é organizar os dados, ou seja, colocá-los em row. Tá? Row, né? Assim, né? Colocar em row. Então, row, né? Colocando lá as idades, as alturas em row, pessoal, vai ficar assim, tá bom? Então, a frequência do 148 é 1, a frequência do 149 é 2, é 3, né? E assim por diante. O que eu vou fazer? Eu não quero saber quantas pessoas têm 148 centímetros, tá? Eu quero saber quantas pessoas têm de 148, por exemplo, tá? De 148 até o 155, por exemplo, tá? É o que a gente chama de classes de intervalos, tá? Classe de intervalo. Vamos supor que eu queira 6 classes. 6 classes. Ou seja, eu quero 6 intervalos. Quero pegar isso daqui, ó, pegar meus dados aqui, ó, e picar ele em 6 partes, tá? Primeiro, como é que eu calculo qual vai ser o tamanho da minha classe, né? Eu sei que eu quero 6 classes, eu quero 6, mas eu tenho que definir o tamanho dela, né? Se vai ser 3, se vai ser 4. Como é que a gente calcula o tamanho da minha classe? Então, eu vou pegar a minha amplitude total. O que é amplitude total? É a amplitude do rol, né? Eu vou pegar o maior e subtrair do menor. Tá? 199 menos 148, a gente vai ter uma amplitude de 51. Como é que eu vou saber a amplitude de cada classe, então? O que eu tenho que fazer, gente? Eu quero saber a amplitude de cada classe. O que eu teria que fazer? Se eu quero 6 classes, né? A minha amplitude total é 51. Então, o que eu tenho que fazer para achar a amplitude da classe? Você divide por 6. Isso, né? Vou pegar a amplitude total, vou dividir por 6. Né? Só que aqui vai dar um valor quebrado. Então, eu posso, aliás, eu devo, no caso, sempre arredondar para o maior. Poderia arredondar para 9? Poderia, mas também poderia arredondar para 10. Certo? Vou arredondar aqui para 10 para ficar mais fácil. Tá? Então, eu vou pegar aí uma amplitude de classe de 10. Certo? Então, qual que seria a minha primeira classe? A primeira classe, eu começo com 148, né? E termina onde? No 158. Essa seria a primeira classe. Tá vendo? Ó? Do 148 até o 158. O que é essa anotação aqui, ó? Esse Tzinho deitado aqui, pessoal? Lembra quando a gente estudou intervalos aberto e fechado? Tá? Significa que eu vou incluir o 148, né? Ele tem essa barrinha aqui, ó, mas eu não vou contar o 158. O 158, ele entra na próxima classe, certo? Então, ó, o 148, ele entra nessa, mas o 158 não. E é justamente essa anotação aqui que é utilizada. Então, essa aqui seria a primeira classe, tá? Tudo bem? Isso aqui é um exemplo, tá? Aí, eu iria colocando as outras classes, né? Até chegar na 6ª classe, certo? Então, qual que seria a frequência dessa classe aqui? Qual que seria a frequência dessa classe? Eu teria que contar, né? O 148 aparece uma vez, o 149 aparece 3, o 151 aparece uma vez, vou parar no 155, tá? O 158 não entra na minha contagem, tá? Eu paro aqui no 155. Então, a frequência, o que é a frequência?
é a quantidade de vezes que os meus dados aparecem. Como eu estou trabalhando com intervalo de classes, ó, então eu vou somar do 148 até chegar aqui, ó, né? Até chegar no 155, eu tenho 6, né? Então, eu falo que a frequência dessa classe aqui é 6, tá bom? Só você contar, tá? Daqui até o 155 vai dar 6, é a frequência 6. Aí o resto, pessoal, é tudo igual, tá? Ah, frequência relativa percentual, tá? Aí fica tudo igual a outra tabela. A única diferença é que aqui eu estou trabalhando com um intervalo de classe, eu não estou trabalhando com os valores individuais, tá bom? Então, no exemplo, tá? Tirei esse exemplo da apostila. No exemplo da apostila, pessoal, ele não começou necessariamente com 148, ó, ele começou com 145, tá? É uma distância relativa, tá? Não precisa necessariamente começar pelo valor do rol, tá? Você pode começar um pouquinho antes para melhorar o aspecto aqui, né? Para não ficar com valores, digamos, não quebrados, né? Mas para ficar valores mais redondos, né? Então, aqui ele começou com 145, embora o 145 não esteja no rol, tá? Mas, olha, ele manteve a amplitude, que é 10. Então, ele contou do 145 até o 155. Onde que ele vai terminar? No 205, né? Se você for contando, tá? Se você começou aqui, isso aqui, pessoal, que a gente chama de limite inferior, tá? O limite inferior aqui é 145, o limite superior é 205, tá? Ele estabeleceu que o limite inferior é 145 e não 148, tá? Claro que você não pode pegar uma distância muito grande, né? Eu não iria pegar como limite inferior lá o 95, por exemplo, né? Aí fica uma distância muito grande, tá? Então, ele pegou aqui o 145, bom? A amplitude ele manteve 10. Então, do 145 ao 55, qual que é a frequência? 5, né? Ó, tá vendo que a frequência aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que a frequência não mudou? Né? Ele mudou aqui o limite inferior, mas a frequência não mudou, ó, porque ó, do 148 até o 151, a frequência é 5. Tá vendo? Ó? Agora, lembrando que o 155 ele não entra nessa contagem, ele entra na próxima, tá? Na próxima classe. A próxima classe iria de qual? De onde até onde? Iria do 155 até o 165, tá vendo? Tá? Essa seria a próxima classe. Então, ó, agora ele entra na contagem, só que o 165 não entra, então eu paro aqui no 162. Tá vendo? Ó? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu paro aqui no 152. Então, a frequência dessa classe é 6. A próxima classe, ó, do 165 até o 175. Né? Se vocês contarem aqui, a frequência vai dar 4. Né? Daqui até aqui, a frequência vai dar 8. Dessa classe, a frequência vai dar 5. Dessa classe, a frequência vai dar 2. E se eu somar todas as frequências, pessoal, se eu somar todas as frequências, eu tenho que ter o total de dados, que é 30, né? Que no caso foram as 30 pessoas que foram entrevistadas lá no início, né? Lá na minha tabela aqui. Certo? Opa. Daqui, tá vendo? Certo? Pessoal, acho que a reunião vai cair. Vocês entrem mais um pouquinho, mais 20 minutinhos só. Acho que nem isso, talvez. Por Sim, 20 sim, não tem problema. Tá, vou ter que interromper aqui, tá? Como a reunião vai cair, falta um minuto, eu vou encerrar, a gente já entra, beleza?